Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Hoje, dando andamento aí no nosso projeto, né? A gente já tinha feito aquele estudo A, né? Aquele estudo da tira, né? E chegamos à conclusão que aquele estudo não ficou bom, né? Não sei se vocês se lembram, né? Qualquer coisa, vocês podem voltar lá no vídeo A, verificar que tinha cortava uma fração da peça muito pequena, né? E chegamos à conclusão que aquela parte da peça lá pequena podia subir junto com o macho, né? Então, podia, na hora da outra batida, podia bater aí duas chapas, né? Sobre a nossa tira e acabar aí danificando a nossa matriz, a nossa ferramenta. Então, fizemos o estudo B, né? Fizemos aquele vídeo, né, que tem o estudo da tira B e chegamos à conclusão que aquele estudo é o melhor, né, para a nossa tira, né? Vai ser o melhor para a nossa ferramenta, vai ser uma ferramenta mais confiável, né? Porque mesmo cortando uma fração também da peça ali no início, né? A fração da peça é maior, né, do que o anterior, né? E maior que dá até para a gente colocar 2 pininhos de empurrador, né? Para garantir também que essa parte aí parcial da peça não suba com o macho. Bem que nesse caso é mais difícil dela subir porque ela está mais ou menos ali confinada ali dentro da matriz. Então, seguindo então com o estudo lá que nós já admitimos que é o melhor, que é o estudo B, então vamos começar a fazer o projeto da ferramenta aqui, né? Tudo baseado aqui no estudo B, né? E definimos como sendo o melhor. Então agora é começar a desenhar aí a ferramenta, né? Entendeu? Então a gente já podemos entrar aqui e começar a projetar nossa ferramenta. Então a gente entra aqui nesse ícone aqui, que é o configuração, né? A parte estrutural da ferramenta. Aqui vamos dar um nome, né, para nossa ferramenta, né? Vou colocar aqui, já tem um nome aqui. Esse nome aqui é sempre bom aqui apagar, né? Vou copiar ele aqui. Vou deletar ele daqui. Esse daqui, como sufixo, vou deletar ele. Vamos colar esse. Né? Ok? Então aqui, vamos salvar isso aqui. Ele vai criar aí 3 montagens principais aí. Ele vai fazer a montagem da parte inferior, a parte média e a parte superior. Né? Dá para demonstrar para vocês aqui. Aqui ele já faz isso automaticamente. Ó, né? Lower part, né? A parte inferior. A middle part, né? Aquela parte média da ferramenta. E a upper part, que é a parte superior. Aqui na lower part vai ficar ali a matriz, as réguas de guia, né? Vai ficar os paralelos, né? A nossa base, né? Placa de fixação inferior, se tiver, né? Aqui na parte média, geralmente está o pisador, né? Pisador, com aqueles os parafusos que limitam o curso do pisador, né? Com as molas, né? Vai estar aqui, né? E na parte superior vai estar ali, né? Os machos, né? O porta-punção, né? O cabeçote, e se tiver paralelos também, placa de fixação superior, né? Então isso aqui é bem importante na hora da gente escolher aí as nossas peças, né? A gente colocar na montagem correta, né? Até porque depois você pode fazer uma simulação de movimento e então as peças têm que estar devidamente nas suas montagens aí, né? Aqui eu já podia estar começando a colocar as peças aqui, mas nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou só sair aqui, né? Eu vou fazer aqui, alguns trabalham direto lá, eu gosto de fazer assim, eu vou fazer aqui os meus sketches aqui da minha matriz, né, das minhas regras, da minha guia, e depois quando eu entrar lá dentro eu só converto, né, esses esboços, né, eu acho que fica melhor assim. Mas a gente vai fazer aí no decorrer aí dos novos projetos, vamos fazer de forma diferente também.
Então, aqui eu posso vir aqui, por exemplo, na parte inferior, né? Eu vou editar a parte inferior aqui, editar a montagem. Vou vir aqui no plano frontal, eu vou desenhar minha matriz aqui, como fosse um rascunho da minha matriz, tá? Eu abro um esboço, né? Vou desenhar a minha matriz. A matriz vai vir mais ou menos aqui assim, vai? Tá vendo os machos ali, né? Vou colocar minha matriz mais ou menos aqui. Aqui o ponto médio, né? Vou coincidir aqui com... coincidir não, deixar aqui, né? Plano médio aqui coincidente com a origem, né? Vou dimensionar aqui. Aqui tem uns 125, né? Vou falar, eu puxei uma referência aqui, vou puxar uma medida aqui da nossa tira, né? Fiz um plano aqui, então eu vou falar aqui desse plano aqui, que é a referência do furo da nossa matriz, vou colocar uma medida aqui, né? Esse plano, aqui é a matriz, vou colocar aqui uns 60 milímetros, vai ficar. Vou colocar aqui também, desse mesmo plano, o final da matriz aqui, vou colocar aqui, tem uns 80 milímetros, né? Mais ou menos isso aí, uns 80 milímetros, né? Aqui a gente pode estar mudando, tá? Aqui se a gente verificar aí, nessa medida, a gente pode alterar para que fique da melhor forma aí para a gente aí, né? Eu acho que 60 desse lado está bom, e do outro lado, vamos ver se a gente coloca aqui uns... Vou colocar aqui 115. 115. Isso. E vai ter um total aí de 175, né? 175. Vamos começar assim por enquanto, né? Depois a gente pode mexer nisso daí. Vamos aceitar isso aqui, né? Isso. E aqui, como eu já fiz esse esboço aqui na parte inferior, eu vou dar um nome aqui para ele, tá? Para a gente não ficar perdido aqui. Eu vou chamar ele de matriz. Ok? Porque senão você vai tendo vários esboços aí e não sabe o que é. Eu vou dar uma cor para ele também aqui, tá? Tem aqui nessa parte aqui de aparência. Vamos dar uma cor para esse esboço. O padrão, vou pôr isso aqui. Vamos salvar. Então isso aí vai ser a minha matriz, né? A nossa matriz aí. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, né? Eu gosto de pôr assim. A gente pode fazer também, aqui na parte inferior também, né? Vamos editar a montagem, aqui no plano frontal. Vamos abrir outro esboço aqui. Vamos colocar a nossa régua aqui, né? A régua que vai guiar a nossa tira aí dentro da ferramenta, né? Vamos colocar uma régua aqui, mais ou menos aqui, né? Vamos colocar aqui umas medidas, né? Colocar aqui daqui a cá. Eu sei que daqui até a nossa tira tem 30, que a nossa tira tem 60 de largura. Eu vou colocar aqui 27 milímetros, né? 27. Isso. Tá vendo? Nossa régua está aqui. Mas depois, debaixo dessa guia aqui, a gente vai abrir ali, né? A passagem da régua, né? Então, vamos deixar assim com 27. E vamos falar que essa largura aqui da nossa régua vai ter aqui 35 milímetros. Isso. Um pouquinho menor que a matriz ali, né? Vamos alinhar essa linha aqui. Essa aqui vamos coincidir com a matriz, tá? E vamos deixar colinear com a matriz. Isso, perfeito, né? E daqui para a gente, aqui vamos puxar uma medida daqui, a nossa régua. Aqui, geralmente essa medida aqui você faz 1,5 vezes a largura da tira. Nossa largura da tira tem 60, 1,5 vezes dá 90. Vamos colocar 100 milímetros aqui, não vai ter problema, tá?
100 milímetros aí. Ok? Aqui tem um detalhe também importante, pessoal, que geralmente essa ferramenta ela vai ter o pisador dela ali perfilado, né? Porque aqui está o macho, né? Então, nosso pisador ele vai ter que vir aqui por dentro da régua, vai ter que ter um reforço aqui atrás, né? Para a passagem do macho aqui, né? Para ter parede, para o macho ficar preso. Então, pensando nisso, já vamos fazer aqui esse alívio na régua, né? Porque a gente vai ter o pisador aí, né? Ele vai estar perfilado aí. Então, vamos fazer um reforço aqui nessa régua. Na realidade, aqui vai ser o alívio, né? Na realidade, o pisador que ele vai vir por aqui e vai subir, né? Para dar parede aqui e vai retornar aqui na régua. Então, vamos fazer aqui um alívio aqui nessa régua. Mais ou menos aqui assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim. Vou fazer isso aqui a 45 graus, eu já vou falar que esse aqui, com essa linha aqui, eles vão ser perpendicular, tá? Aqui, perpendicular, ok? E aqui a gente pode trimar aqui, ó. Eu vou cortar essa linha, vou cortar essa, vou cortar essa. Dá para explicar melhor para vocês aqui, ó. Então, esse aqui é um alívio na régua, porque o nosso pisador ele vai vir aqui, né, com um menor aqui, 0,5 aqui, ele vai vir, vai subir aqui, vai vir, para quê? Para dar um reforço aqui, né? Para ter parede aqui no macho, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou puxar uma linha aqui, vou puxar uma linha de centro aqui. Eu vou cortar essa linha desse plano aqui. Eu vou colocar aqui 40 milímetros, tá? E vamos fazer que essa linha média aqui, ponto médio, vai coincidir com essa linha que a gente acabamos de fazer. Coincidente, ok? Eu vou falar também que essa linha e essa aqui também, elas são simétricas. Isso. E aqui vamos colocar uma medida aqui nessa linha aqui de... Pronto, aqui colocar uns 25 milímetros. Talvez 25. E daqui dessa linha aqui, vamos colocar uma medida aqui, ó. Uns 8 milímetros, deixa eu ver como é que fica aqui. Isso, mais ou menos isso. Com o nosso pisador, ele vai vir aqui, a gente vai desenhar ele vai subir aqui, né? Para dar um reforço aqui para o macho, né? Ele vai vir e vai retornar aqui. Então, vamos tentar fazer mais ou menos com essa medida. 25 eu acho que está razoável aí, né? Eu acho que está uma medida boa. 25. Acho que está bom. 25. Vamos ver aqui, vamos aumentar mais um pouquinho, vai. Uns 28. Vamos ver como é que fica. Ele vem, reforça mais, vamos deixar 28. Vamos deixar 8, acho que 8 eu acho que tá bom. Acho que tá bom assim. Isso. E vamos aceitar esse sketch aí, né? Aqui, perfeito. Vai ser nossa régua, né? Vamos renomear ele aqui. Vamos falar que esse aqui é a nossa régua direita, né? Olhando ela de frente ali, no sentido da entrada da tira. Vamos chamar isso aqui de régua direita. É só para a gente se localizar aqui esses nomes. E aqui também podemos dar aqui também uma cor para ele. Vou fazer isso agora. Aparência, cor aqui. Vamos colocar esse azul aqui. Isso. Perfeito. Né? Vou salvar esse. Né? Vou fazer aqui nesse mesmo esboço, vamos fazer no plano frontal também. Vamos fazer a nossa outra régua do outro lado, né? E aí a gente deixa aqui, na hora depois de fazer lá na estrutura da montagem, eu acho que o mais fácil, assim, né, para entender. Somente essas ferramentas que é guiada por régua, né? Onde você tem aquelas ferramentas que é guiada, que a gente tem aqueles carretéis, né? Então a largura é sempre as mesmas
do pisador e da matriz, e como não tem régua, né? Aquilo lá tem só os carretéisinhos, então tem só os alívios ali na régua, né? Os alívios do carretel e a régua tem a mesma largura da matriz. Aqui não, como o pisador vai ser aqui perfilado, então eu prefiro fazer assim. Vamos fazer aqui a nossa outra régua. Né? Aqui, perfeito. Mais ou menos igual a outra, né? Aqui vou puxar aquela medida que a gente sabe que tem 60 na nossa régua, vou deixar 27, depois vocês vão saber por quê. Né? 27. Essa aqui eu vou deixar um pouco mais recuado com relação àquela de cima. Vou colocar uma medida aqui em relação à de cima. Deixa aqui uns 10 milímetros. Né? É bom sempre deixar assim um recuo, porque a gente vai pôr aquela placa embaixo, que é apoio da tira, né? Então o operador tem como apoiar a tira primeiro, né? E ele adentrar a tira aí por dentro da ferramenta fica mais fácil se tiver um apoio. Então aqui podia ter até 10 milímetros, tá bom. Tá bom, sim. Vamos colocar aqui essa medida até aqui. Aqui vamos colocar aqui que é 40 milímetros. Não tá muito, né? Passou da nossa matriz. Tem que ficar em cima da nossa matriz. Vamos colocar 35. Perfeito. E aqui, vamos deixar aqui colinear com a nossa matriz. Isso. É isso aí mesmo. E aqui vamos fazer aquele mesmo que a gente fizemos na parte de cima. Vamos ter que abrir aqui, né? Porque o nosso pisador ele vai ter que estar reforçado aqui, né? Essa parte do macho aqui ele vai ter que reforçar aqui, ter parede, né? Vamos fazer a mesma coisa, alguma coisa parecida que fizemos na outra régua. Então eu vou falar aqui, vamos reforçar aqui, ó. Uma coisa assim, menos, ó. Dá para você ir olhando para essa linha, olhando para o desenho do macho que está aqui, dá para ter uma ideia, né? Como isso aqui vai ser a 45 graus, nessas inclinações, eu vou falar que essas aqui são perpendiculares, tá? Tá aqui. Opa, não é isso que eu ia fazer, vamos voltar. Vou falar aqui, essa. E essa vai ser perpendicular, isso. E vou colocar uma medida aqui de 135 graus. Perfeito? Isso. Agora vamos cortar aqui do jeito que cortamos a outra. Vamos trimar essa linha aqui, ó. Vamos trimar essa e vamos tirar essa aqui. Isso. Né? Porque aqui é a regra. Como eu falei para vocês, o pisador ele vai vir aqui por dentro, vai reforçar aqui para ter parede para o macho, né? E vai voltar. Aqui vamos colocar uma linha também. Eu vou colocar nós fizemos mais ou menos no outro. Vou colocar uma linha de centro aqui. Vamos pôr ponto médio, isso aqui. Coincidir. Isso. Vou puxar uma medida aqui desse plano até essa linha aqui. E 45. Esse 45. Vamos pegar essa medida aqui. Vamos falar que isso aqui tem aqui uns 20 milímetros. Deixa eu ver como é que fica. Ele reforçou, né? Eu estou fazendo essa linha, mas imaginando o pisador, que ele vai vir aqui, né, vai descer, vai reforçar ali. Eu acho que parece que está razoável, né, com 25. Acho que está razoável. Com 20, vou colocar 22, vai. E essa medida aqui, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui uns 6 milímetros. Tá? O pisador vem aqui e sai, né? Pelo menos ali. Acho que 6, acho que está até razoável aí, gente. 6 milímetros, acho que está bom. Vai ficar forte aqui, ó. Né? Daqui até o pisador, que ele vai ter um 0,5 aqui de folga. Eu acho que está bom. O 7. Vamos ver 7 como é que fica. Acho que está mais reforçado, parece.
Acho que tá bom aqui. Acho que aqui a gente podia colocar uns 20. Deixa eu ver se 20. 20 acho que tá bom. Vai vir aqui. Depois a gente pode mexer nisso também, né? Agora aqui tem uma parte importante também. A gente sabe que a nossa tira vai vir, vai ter que ter um encosto aqui. Então eu vou pegar aqui, vou converter essa linha aqui do macho, vou até inclinar assim, ó. Vou converter essa linha aqui, ó, do macho, e essa que vai ser o encosto, né? Descer encostado com a nossa régua. Eu vou, isso. Converter essas duas linhas, elas vão aparecer aqui. Eu vi que essa aqui já é a parte mesmo do SolidWorks, né? Parte de esboço do SolidWorks, né? Eu vou fazer aqui um raio. Eu sei que esse macho aqui nós colocamos de raio de 1, vou pôr aqui 0,5. Vou fazer um raio dessa linha com essa. Né? Isso mesmo. Eu vou subir essa linha aqui um pouco mais. Né? E vou traçar uma linha aqui. Ó. Aqui desse lado ele pode ser mais folgado com o macho, não precisa estar encostado. Vou fazer aqui um raio de 1 milímetro. Tá? Vou entender aqui. Vou fazer um raio aqui de 1. Isso. Perfeito. Vou colocar uma medida também. Vou colocar uma medida aqui daquela referência do plano. E aqui. Vou colocar que seja 5 milímetros. Né? Isso aí. Eu vou trimar isso aqui, né? Vamos trimar isso aqui. Essa linha aqui não vai existir. Ok? Essa aqui também não. E essa aqui também não. Né? Então a régua vai vir aqui, né? Ela vem encostado com o macho na descida vai vir escorando na régua, né? Para quando fazer o corte, ele não dá aquele empuxo aqui para o lado contrário, né? É isso aí. E aqui, como a gente tem aqui já o recorte, né? Você vê, né? Nossa tira vai passar aqui. Então precisamos dar uma folga aqui na régua, né? Para poder passar essa linha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou converter essa linha do macho. É isso que eu vou fazer. Eu vou inclinar ele um pouco assim, ó. Vou converter aqui, ó. Converter essa linha. Isso. E ela já deve aparecer lá no plano. E vou usar ela aqui, vou passar ela por aqui assim, ó, né? E vou deixar ela aqui. E vou colocar ela como uma linha de construção, tá? Que eu vou dar uma folga ali. Então, essa aqui, eu vou transformar ela em linha de construção, né? Eu vou dar uma folga de 2/10 aqui, ó, para minha tira poder passar aqui. Vou puxar uma linha aqui, ó. Sim, perfeito. Vou colocar uma medida, né? Dessa linha até aqui, uns 2/10 aqui, para nossa tira poder passar aí, né? Senão ela bate aí. Isso. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou trimar tudo isso aqui, ó. Essas linhas aqui para nós não existem, ó. Trimar essa, né? Essa aqui, perfeito. Essa linha, ok. E aqui vamos fazer isso aqui no canto. Isso. Que ela saiu a medida, vou 0,2. Isso. Então ela vai estar aí, nessa condição aí. Ela saiu aquela linha ali, eu vou falar que essa linha nossa aqui e essa linha, ela é colinear, né? Isso. Colinear aí. Colinear. Né? Essa linha é colinear. Ok, pessoal? Então é isso aí. Nossa régua vai vir, né? Vai encostar aqui no macho, vai sair. Depois o nosso. Aqui eu vou fazer um chanfrozinho aqui também, pessoal. Aqui, ó. Tem um chanfro aqui de uns 3 milímetros. Aqui, ó. Isso. Né? É isso aí. Ele vem e sai. Então, a nossa régua vai ter mais ou menos esse jeitão aí.
Então, vou aceitar isso aqui, tá? Isso. Né? Então, vou chamar aqui também, só para a gente não saber quem é direitinho. Aqui de... Vai ser nossa régua esquerda, né? Feito. Ok. Ok. Vamos mudar também de cor isso aqui, né? Ele vê que não aparece aqui, ó, cor do esboço. Vamos escolher também esse azul. Feito. Ok. É isso aí. E vamos salvar isso aqui. Então, a nossa régua está aí. A nossa matriz é a nossa régua. Agora vamos fazer na parte de cima. Vamos fazer na parte de cima, na parte média, vamos fazer o perfil do nosso pisador aí. Né? Então, vou aqui na parte média. A gente sabe que ele vai trabalhar na parte média, né? Então, vou editar aqui a parte média da montagem. Vou fazer aqui nesse frontal. Se bem que nesse plano o apoio do pisador, ele não está no plano frontal, ele está no plano da espessura, que é 1,5 acima. Então a gente pode chegar aqui e fazer um plano aqui. Nesse aqui, pode entrar na montagem aqui e criar um plano. Um plano, né? E vamos pegar aqui o plano frontal como referência. Né? Vamos como referência. Vamos colocar aqui a nossa espessura aqui, a distância daquele plano, a nossa espessura da chapa que é 1,5, certo? Então, 1,5. Isso. Né? Podemos chamar até aqui plano do pisador aqui. Ó. Né? Podemos chamar aqui para a gente não ficar perdido, né, com as coisas. Então a gente vai dando nome aí. Né? Perfeito. E agora, nesse plano aqui, vamos fazer a projeção aí do nosso pisador. Aqui, né? Com o esboço. Vamos virar aqui para a gente. Né? Geralmente é meio confuso, né, com todo esse sketch aqui, mas se a gente desligar ele, né, a gente podia até desligar, mas aí você não consegue desenhar o sketch que a gente precisa, né? Então, se você se concentrar direitinho, dá para fazer aí. Então, o nosso pisador vai estar aqui, ó. Vou dar um offset, né? Um offset de 0,5 da nossa régua, né? Que ele tem que adentrar, na hora que ele descer, ele tem que aqui por dentro da régua. Vou dar um offset aqui. Não é uma cadeia. Só que isso. Esse, ele vai estar aqui. Isso, aqui, ó. Esse é o perfil do nosso pisador aí, ó. Isso. O perfil aqui é esse. E na parte de baixo também. Né? Vou dar um offset de 0,5 também aqui, ó. Foi para o lado errado, é só inverter aqui. 0,5. 0,5. Ok, isso. Nós podemos deixar 0,5 aqui também. Ó. Opa, o que ele pegou aí? Não sei o que ele fez aí. Eu vou falar aqui, não, eu vou fazer de novo isso aqui, porque acho que ele pegou uma outras referências. Então, vamos lá, aqui, offset de 0,5. Inverter, né? Isso, esse. Agora aqui ele vai ter ele vai ter que vir com o mesmo detalhe aqui do macho e subir. Então, por enquanto, eu vou fazer esse. Eu vou virar ele um pouquinho assim, ó, e vou converter essas linhas do nosso macho aqui. Né? A gente pode vir aqui no converter, né? Vamos converter essas linhas aqui, ó. Essa linha, essa. Vai ter que guiar o macho aí, né? Isso, essas 3 linhas aqui vamos converter. Feito isso. Vamos virar aqui na posição para a gente. A gente temos essas linhas aqui. Vou só pegar essa linha aqui. Opa. Converteu aqui. Converteu.
Pegar essa linha aqui, vamos puxar para cá. Era para ter uma linha aqui. Opa, ele sumiu a nossa linha. Ele sumiu a nossa linha aqui. Vamos tentar converter aqui. Converter essa linha aqui. Isso. E a gente faz no canto aqui. Isso aí. Essa linha a gente puxa ela um pouco mais. Vou ver aqui, um pouco mais para cá. Aqui. Isso. Vamos juntar com essa linha aqui, ó. Parar. Exatamente isso. E aqui vamos jogar uma linha também offset, né? Da nossa régua. É um offset aqui de 0,5 também, aqui, ó. Mas para o outro lado, né? Isso. Vamos dar um offset daqui também, ó. Isso. Tem uma folga aqui. E vamos para esse canto aqui, ó. Isso. Vamos parar esse canto. Agora vamos... Como ela vai ter o mesmo tamanho da matriz, vamos converter essa linha aqui. Vamos converter essa linha aqui, ó. Vamos converter essa linha da matriz aqui, ó. Essa assim. Vai estar exatamente esse comprimento aí. E agora vamos aparar isso aqui, ó. Essa com essa. Essa com essa. Perfeito. Essa com essa, ele já acha a linha. E essa com essa. Isso. Então é isso aí. Vou aceitar isso aqui, né? Isso aí. E vamos chamar aqui esse esboço nosso de pisador, né? Isso. Perfeito. Isso aí, pessoal. Vamos salvar isso aqui. Agora, por exemplo, se a gente abrir aqui a montagem aqui, ó, a parte média, vamos abrir aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ser o perfil do nosso pisador. Né? Vamos até fechar isso aqui. Né? É isso aí. Né? E no próximo vídeo, pessoal, então a gente vai começar a transformar aí esses esboços aí que fizemos, né? Agora, começar a transformar isso aí em peças aí da nossa ferramenta. Né? Eu acho importante fazer dessa forma do que você sair fazendo aí as peças em 3D aí, você entendeu? E você que fica sem uma noção aí de onde as peças vai estar, onde que elas vai estar posicionadas, né? Posição relativas aí entre elas. Então, eu acho assim, é mais seguro, né? Fazer dessa forma, né? Então, no próximo vídeo a gente vai começando a dar o formato 3D à nossa ferramenta. Ok, pessoal? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui. Quero agradecer vocês aí por ter assistido, né? Peço a gentileza de dar aquele like aí, né? E pedir para você se inscrever aí no canal, que ajuda bastante a gente aí nesse trabalho. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Até mais.